10/4/2020, meu nome é Eliáurea, eu sou médica, pneumologista e intensivista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, professora do Departamento de Medicina Interna. Me pediram para falar a respeito da pneumonia causada pelo SARS-CoV-2 e a estratégia ventilatória para esses pacientes. 80% dos pacientes acometidos, eles terão uma forma assintomática ou leve da doença, cujos sintomas são tosse seca, febre não muito alta, uma febre baixa, mialgia, anosmia, perda do paladar, diarreia, sudorese profusa. 15% dos pacientes, além da tosse, vão apresentar um sinal de alerta, que é a dispneia. Ao apresentar dispneia, o paciente ele deve procurar um hospital. E chegando para ser examinado, é importante que o médico observe se ele tem uma frequência respiratória maior ou igual a 30 incursões por minuto, se ele tem uma saturação menor ou igual a 93%, se colhe uma gasometria e vê uma relação PaO2-FiO2 menor que 300, se faz o exame de imagem, raio-x ou tomografia de tórax, lembrando que o raio-x, em 56% dos casos, você vai ver lá um infiltrado intersticial, bilateral, periférico e posterior. E na tomografia, a gente vai encontrar em 90% dos casos, predominantemente vidro fosco, tá? Com a mesma característica, periférico, simétrico, posterior. Podemos encontrar espessamento de septo, podemos encontrar o sinal do halo invertido e podemos observar a presença de consolidação. A presença de consolidação em áreas bibasais, gravitacional, isso a gente vai voltar a falar a respeito disso quando a gente for falar das estratégias ventilatórias, né? Mas é um sinal já de alerta, é um sinal de gravidade, é um sinal de que a doença ela está mais avançada. Bom, nosso paciente chegou, ele está com queixa de dispneia, está saturando 93%, certo? E a gente vai oferecer oxigênio para esse paciente. Como é que a gente vai oferecer oxigênio para esse paciente? Através de catéter de O2. A gente vai usar um fluxo baixo, até 3 litros por minuto, certo? Para manter uma saturação aí acima de 93%, tá? Então, um menor fluxo que mantém a saturação em torno de 94%, 95%, certo? E se esse meu paciente, ele mantiver a saturação, ficar confortável, eu posso deixar esse meu paciente no apartamento. Mas se eu oferecer oxigênio através de catéter, certo? É lá 3 litros por minuto, lembrando que para cada litro de oxigênio que eu ofereço, eu aumento em 3%, né, de 2 a 3% a minha FiO2, certo? Então, ele vai chegar a uma FiO2 de 30%. Se a minha saturação ela não consegue manter, né, meu paciente, ou ele fica mais desconfortável, eu vou transferir esse paciente para a unidade de terapia intensiva. Bom, chegando à unidade de terapia intensiva com esse paciente, está contraindicada a ventilação não invasiva? Não, não está contraindicada a ventilação não invasiva. Claro, né, dessa forma que eu estou falando, né, se o paciente ele chega com nível de consciência rebaixado, né, se tem as contraindicações da VNI, então ele tem que ser entubado. Mas se ele não tem contraindicação da VNI, eu vou tentar sim fazer ventilação não invasiva, desde que seja seguro para o paciente e seguro para a equipe. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho na minha unidade de terapia intensiva, certo? Sala com pressão negativa, coisa que a gente não tem aqui na nossa região. Se eu tenho um quarto individualizado, certo? Eu posso fazer a ventilação não invasiva, certo? A preferência é com helmet, certo? Mas se eu não tenho um helmet e se eu tenho um quarto individualizado, eu posso sim usar a Total Face ou a máscara facial, desde que esse quarto é individualizado e todos que vão assistir o paciente, eles vão ter que usar a máscara N95. A porta vai ficar fechada, todos que entrarem ali para assistir o paciente vão usar a máscara N95. Se puder, se estiver disponível forma de abrir janela, seria interessante. Bom,
eu não tendo um quarto individual, certo? Eu não tendo pressão negativa, então não vai ter segurança para a equipe colocar esse paciente em ventilação não invasiva. Então, esse paciente ele vai ser intubado, né? Fazer intubação orotraqueal, intubação sequência rápida, não se pode ambusar esse paciente para não produzir aerosol, né? Para não contaminar a equipe. Então, esse paciente vai ser intubado, vai ser colocado na ventilação mecânica invasiva, lembrar, né, que esse paciente vai ser sedado e curarizado, né? Bom, coloquei meu paciente na ventilação mecânica invasiva. Qual o modo ventilatório que eu vou ventilar esse meu paciente? De preferência VCV, eu vou controlar o meu volume, certo? 4 a 6 ml por quilo de peso predito, né? É importante frisar isso, tá? Peso predito, né? E eu vou ventilar de forma gentil, certo? Eu vou ventilar com, além de 4 a 6 ml por quilo de peso predito, eu vou deixar que a minha drive pressure, certo? Ela seja menor do que 15, de preferência menor do que 13, porque a gente não pode esquecer que se a gente não ventilar de forma gentil, a gente pode levar a lesão induzida pela ventilação mecânica e isso gera mais produção de mediadores inflamatórios, né, que podem, né, levar à falência de múltiplos órgãos, coisa que a gente não quer nesse paciente que já está extremamente inflamado, né? Bom, então, voltando, então vai ser VCV, 4 a 6 ml por quilo de peso predito, eu vou tentar manter minha drive pressure a menor possível, menor do que 15, de preferência menor do que 13, certo? E assim que meu paciente chegou, eu coloquei lá, vou tentar ventilar, deixar a saturação dele, uma saturação acima de 93%, certo? E vou titular minha PIP. Como é que eu faço isso? Se a minha FO2 necessária para manter aquela saturação acima de 93%, né, foi uma FO2 de 100%, quando eu olho para a tabela alveolar, eu vejo que a PIP necessária para manter essa FO2, seria uma PIP em torno de 18 a 20. Né? Então, eu começo lá, 20 centímetros, e de modo decremental, eu vou titular a PIP ideal para aquele meu paciente. Lembrando que o meu paciente ele fez já um exame de imagem, né? E eu vi aquele meu padrão em vidro fosco, certo? A pneumonia viral, de uma forma geral, certo? Quando a gente tem esse padrão de vidro fosco, ele normalmente tem um fenótipo que não precisa de uma PIP alta, tá? Mas mesmo assim eu vou titular minha PIP. Então eu venho de forma decremental, certo? A cada 30 segundos a 1 minuto, eu vou diminuindo 2 centímetros de PIP, certo? E vou, quando eu cheguei aqui na minha PIP de 20, né, pela minha FO2, 100%, mantendo aqui uma pressão de platô no máximo 35 a 40, eu vou decremental de 30 segundos a 1 minuto, baixando 2 centímetros, certo? 18, 16, 14, aí lá em 14 eu estou com 15 de drive pressure, certo? 12 eu estou com 13 de drive pressure. 10 eu estou com 11 de drive pressure. 8 de PIP eu voltei a subir para 13 de drive pressure. Então eu vi que a minha menor drive pressure estava em 10, certo? Que a PIP de 10 levou uma drive pressure de 11. Então essa vai ser a minha PIP ideal para o meu paciente. Tá? Então, a titulação da PIP é de forma decremental, é de forma decrescente, tá? Então, a cada 30 segundos a 1 minuto, eu vou diminuindo 2 centímetros de PIP e vou vendo o valor da minha drive pressure, certo? Então, menor drive pressure é aquela PIP, vai ser a minha PIP titulada. Bom, então essa é uma forma, né, da gente titular a PIP. Eu titulei minha PIP e colhi uma nova gaso, certo?
e a minha relação PaO2-FiO2 ela está menor do que 150. O que fazer com esse paciente? Eu vou pronar esse meu paciente. Ou seja, vou colocá-lo em decúbito ventral. Ao colocar meu paciente em decúbito ventral, certo? Eu vou ver se ele vai ganhar saturação com isso, né? E eu vou ter que novamente titular minha PIP, porque a PIP que eu titulei em decúbito dorsal é uma PIP. Ao mudar o decúbito, eu tenho que titular novamente a minha PIP, certo? Quanto tempo de prona, se meu paciente responder, ele for um respondedor à prona, quanto tempo ele deve ficar em prona? No mínimo 16 horas. Então, ele vai ficar no mínimo 16 horas pronado para depois eu mudar o decúbito dele, certo? Depois das 16 horas, tá? Bom. Certo. Se meu paciente, ele tem um outro fenótipo, tá? Esse fenótipo que eu acabei de falar para vocês, certo? Que ele merecia uma PIP mais baixa, certo? Esse fenótipo é um fenótipo que a gente viu aquelas imagens em vidro fosco e que tem uma complacência, ela é quase normal, certo? Então, a complacência próxima ao normal. Mas aquele meu paciente que eu tinha falado para vocês, que tem consolidação, certo? Predominantemente gravitacional em bases, são pacientes que têm complacência baixa. Esses pacientes, eles beneficiam do PIP, tá? Eles se beneficiam de recrutamento. Tá? Então, o que eu vou fazer? A mesma forma que eu fiz anteriormente, de forma decremental, eu vou titular a PIP. E, normalmente, essa PIP é uma PIP mais alta do que a PIP naqueles pacientes que têm um infiltrado do tipo vidro fosco, tá? Bom, se a minha doença ela for assimétrica, o que é isso? Se eu tiver comprometimento pelo exame de imagem, mais de um pulmão do que do outro, o que eu posso fazer? Eu posso me beneficiar para ganhar oxigenação, certo? Colocar esse paciente em decúbito lateral. O decúbito lateral por exemplo, se eu tenho uma área mais comprometida no pulmão esquerdo, o meu decúbito lateral ele vai ser direito, o pulmão melhor ele vai ficar para baixo, certo? Para diminuir as áreas de hiperdistensão do pulmão bom e deixar o meu pulmão mais comprometido para cima para recrutar essas áreas colapsadas, tá? Então, é uma outra estratégia que a gente pode lançar a mão quando a doença ela é assimétrica. Então, eu queria resumir algumas coisas aqui. Primeiro, vamos ventilar de forma gentil, tá? Mantendo o volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso predito, com a drive pressure, certo? Menor do que 15, de preferência menor do que 13. Eu tenho que individualizar. Vai depender dos fenótipos do meu paciente. Ele tem um fenótipo de complacência próximo ao normal ou ele tem um fenótipo de complacência baixa? Se ele tem um fenótipo de complacência baixa, ele não pode ter a mesma PIP do fenótipo de complacência normal. Porque se ele tem complacência normal, ele não tem o que recrutar. Mas ele tem uma hipoxemia. E aí eu vou ter que escolher a minha estratégia para melhorar a minha hipoxemia, tá? Que se a relação PaO2-FiO2 for menor que 150, a gente vai pronar. Quando eu prono, eu tenho que novamente titular minha PIP. A VNI, ela não está contraindicada desde que ela seja segura para o paciente e segura para a equipe. Gente, tudo isso é importante e eu quero mais uma vez frisar que a ventilação mecânica ela é uma estratégia, é um suporte nesse paciente que vai ficar sedado e curarizado por um longo período de tempo. Então, o médico, ele tem que ficar beira-leito, ele tem que ficar reavaliando, porque essa dinâmica, ela muda. Essa estratégia, ela tem que ser traçada a toda mudança de parâmetros do meu paciente, tá? Diariamente e no mesmo dia, às vezes eu tenho que mudar de estratégia se meu paciente ele dessatura. Eu tenho que ver o que aconteceu, tá? Então é isso. Muito obrigada.